Bom dia, pessoal. Bom dia, equipe do Ponto dos Concursos. É um prazer imenso estar aqui com vocês para estudarmos Direito Constitucional, especificamente para o concurso do Ministério Público do Rio de Janeiro, concurso a ser elaborado pela Fundação Getúlio Vargas. Antes de começarmos efetivamente a aula, gostaria de falar para vocês que eu vou fazer uma breve apresentação, posteriormente fazer uma rápida também avaliação sobre o edital e depois a gente vai partir propriamente para a aula. Então, meu nome é Rodrigo Duarte, como vocês sabem, sou professor do Ponto dos Concursos desde 2012, em parceria com o professor Vitor Cruz, e já tenho alguma experiência, tanto como na condição de vocês, como concurseiro e como professor também. Hoje eu sou servidor público do Tribunal Regional Eleitoral de Goiás, fui recentemente aprovado como defensor público do Mato Grosso do Sul, só estou aguardando agora a parte mais complicada do concurso, que é a nomeação. Mas, enfim, a gente já, pelo menos, já tem a sensação de dever cumprido e podemos ficar mais tranquilo para efetivamente dedicarmos o máximo possível à preparação de novos colegas aí para os concursos. Outra coisa importante que eu quero falar, o edital de vocês. Se formos analisar, o edital de vocês traz algumas peculiaridades em relação ao que vem sendo cobrado normalmente aí para as provas de nível médio e até cargo intermediário, como seria o cargo de analista área processual. É um edital que tem muitos assuntos afetos à parte doutrinária, tipo controle de constitucionalidade, poder constituinte, classificação das constituições, sentidos das constituições, e por outro lado, a parte de texto constitucional, se vocês já tiveram cuidado para analisar o edital, algumas matérias que tradicionalmente são cobradas em concurso foram deixadas de lado e foram substituídas por outros. Por exemplo, já começa de organização dos poderes e vai até a ordem social. Então, o que eu sugiro a vocês? Material didático para estudar, o nosso material do ponto. Ele foi feito sob medida, justamente para garantir que você faça uma boa prova. Nas últimas semanas eu compilei vários livros de doutrina, dei a profundidade que eu entendo que as bancas estão cobrando e amplitude também o que é cobrado. Não adianta você pegar um livro de doutrina aí de 600, 700, 1000 páginas e no final não saber resolver as questões. Então, eu fiz esse trabalho para você, já poupei seu tempo. Quando nós chegarmos na aula, vamos ver que sempre tem intercalado a parte doutrinária ou a parte do texto com questões. Em relação às questões também, desde já quero registrar o seguinte: eu fiz uma busca minuciosa em todas as bancas com as questões mais recentes. Infelizmente, eu não encontrei para essa aula especificamente muitas questões da FGV. O que não quer dizer que a matéria não possa ser cobrada também em questões da FGV. Então, assim, o que eu achei de FGV está no material. O que eu não achei, eu peguei questões de outras bancas, porque as bancas também se repetem muito. Então, assim, na verdade, os livros, a lei é a mesma para todas as bancas. Às vezes tem uma outra peculiaridade que, no caso de vocês da FGV, eu vou chamar a atenção para a gente ter um cuidado especial. Ok? Então, passadas essas noções básicas aqui, eu vou pedir licença para vocês que eu vou compartilhar o material. Hoje nós vamos ver classificação das constituições, conceito e sentido. E vamos adentrar também interpretação e hermenêutica constitucional. Então, hoje a aula é estritamente referente à matéria doutrinária, certo? Tem algumas expressões novas, algumas expressões difíceis, mas assim, eu estou aqui justamente para clarear seus horizontes, para lhe mostrar o que é importante, o que você não precisa dar tanta importância, que o nosso objetivo aqui é resolver questão. Não é sair daqui catedrático em direito constitucional, até porque eu não sou. Isso requeriria muito tempo de estudo e que não atenderia nada ao nosso objetivo aqui. Então, assim, podem ter certeza, o material está na medida certa para vocês, tanto de técnico quanto de analista. E outra coisa importante para eu destacar aqui, eu já resolvi milhares de questões de prova. Ultimamente, o nível das questões não está variando muito. Às vezes varia o assunto. Agora, a forma de cobrança não varia muito. Inclusive, eu já vi uma prova recente aí de 2015, uma jurisprudência recentíssima do Supremo Tribunal Federal sendo cobrada na prova de técnica. Então, não tenhamos preconceito, não tenhamos medo, não nos sintamos incapazes de resolver as questões. Então,
vou pedir licença e vamos começar a trabalhar então. Primeira parte, vamos trabalhar com o conceito, classificação e supremacia da Constituição. Então, segundo José Afonso da Silva, o termo Constituição possui diversos significados, sendo todos eles ligados à ideia do modo de ser de alguma coisa, e por extensão, de organização interna de seres e entidades. Nesse sentido amplo, pode-se dizer que todo Estado possui uma Constituição, que é o simples modo de ser de um Estado. Então, gente, o que ele está dizendo aqui? Se há um Estado, necessariamente temos que ter uma Constituição. Porque se o Estado precisa de uma organização básica mínima, é a Constituição que faz isso. Então, esse é o conceito amplo. Aí, no sentido de lei fundamental, a Constituição é a criação e organização dos elementos essenciais do Estado. É um estatuto jurídico do político. Então, tudo que for essencial para o Estado, organização dos poderes, organização do espaço territorial, questão das garantias dos direitos também, que põe freio ao Estado, isso está no estatuto jurídico. Então, o político funda o Estado e o jurídico organiza o Estado. Então, por isso que a Constituição é um estatuto jurídico do político, que é o Estado. Ok? Então, nessa toada, a Constituição que trataremos aqui é a norma máxima de um Estado, que nasce com o objetivo de limitar os poderes autoritários dos governantes em face dos particulares. É uma norma que está acima da cadeia hierárquica, devendo ser observada por todos os integrantes de um Estado, e ela também serve de base para todos os demais tipos de normas. Daí vem a ideia de supremacia da Constituição. Então aqui, nós simbolizamos isso aqui com essa pirâmide normativa. Que no ápice, aqui no vértice da pirâmide, nós temos a Constituição e as respectivas emendas, que têm o mesmo status de norma constitucional. Abaixo, aqui, nós temos o quê? Nós temos as espécies legislativas, lei complementar, lei ordinária, lei delegada. Não precisamos nos preocupar agora com a conceituação de cada um, mas eu quero que você saiba desde já que a única relação hierárquica que existe é entre a Constituição e as leis infraconstitucionais. Dentro daqui, ó, desse espaço aqui, nós não temos qualquer hierarquia, nós temos âmbitos de incidências diferentes para cada tipo de lei dessa. Nós vamos trabalhar isso com muito mais calma quando estudarmos poder legislativo, que é um assunto comum para todos os cargos. Então, como é que já foi cobrado isso? Como é que já foi cobrado isso nos concursos públicos? Vou mostrar aqui para vocês. Analista da Câmara dos Deputados 2014. Sendo a Constituição, em essência, uma lei, os conflitos entre normas constitucionais e infraconstitucionais devem ser resolvidos a partir da ponderação de valores no caso concreto. Em atenção, o princípio da proporcionalidade. Isso aqui está errado, gente. Nós vimos aqui, ó, que a Constituição é hierarquicamente superior a leis, de forma que, se houver conflito, deve prevalecer a Constituição, pois é esta que ocupa o topo do ordenamento jurídico. Ok? Então, item errado. Outra questão que nós temos aqui, também do CESP, a Constituição é autêntica sobrenorma. Corretíssimo. Nós vimos aqui que a Constituição está acima das outras normas. Por veicular preceitos de produção de outras normas, limitando a ação dos órgãos componentes para elaborá-las, o que é fundamental à consolidação do Estado Democrático de Direito. Perfeito. Então vimos que a Constituição, além de ser uma sobrenorma, ela também dita como as normas infraconstitucionais poderão ser elaboradas, ok? Então, outras conceituações, né? Também muito cobrado aqui, temos aqui, ó, apesar do conceito genérico, é importante também conceituar sobre dois enfoques. Sob o ponto de vista político, a Constituição pode ser entendida como conjunto de decisões do poder constituinte ao criar ou reconstruir o Estado, criando e legitimando os órgãos de poder e regulando suas relações mútuas entre eles e a sociedade. Então, nós vamos estudar poder constituinte, aqui está a expressão aqui, a gente vai ver exatamente com mais detalhe o que é isso, ok? Sob o ponto de vista jurídico, abre-se dois sentidos. Isso aqui é muito importante, porque são conceitos de normas constitucionais formalmente materiais e materialmente constitucionais que nós vamos usar o tempo todo, ok? Então vamos lá. Em sentido material, é a preocupação com o conteúdo das normas,
que seriam as normas que organizam o poder político, os valores e fins a serem alcançados pelos Estados e os direitos fundamentais. Então, gente, para vocês entenderem melhor, quando se fala em normas materialmente constitucionais, de acordo com os estudiosos do constitucionalismo, o principal que a Constituição tem que ter, essencialmente, justamente são essas normas que organizam o poder político, os valores e os fins a serem alcançados pelos Estados, e justamente a limitação do poder estatal face aos particulares. Então, tem que ter pelo menos esses elementos. Se hoje tem-se a ideia que se não, a Constituição não tratar de sobremodo da questão dos direitos fundamentais, não pode ser uma Constituição. Então, é íncito ao Conselho de Constituição você proteger os direitos fundamentais. Ok? Agora aqui nós vamos estudar, passar para os sentidos das Constituições, e é o seguinte, nós vamos ter que gravar e memorizar o nome de alguns autores. Esses aqui vocês vão ter que gravar, mas só são 3, é muito tranquilo. Então, os sentidos das Constituições são assuntos também muito cobrados, e você tem que estar sempre acompanhando, ok? Então vamos lá. É o sentido político. O conceito político da Constituição foi elaborado por Carlos Schmitt, que vislumbra a Constituição como decisão política fundamental. Grave isso aqui, ó. Decisão política fundamental. Sobre o modo de ser essencial de um Estado, abrangendo sua estrutura, a separação dos seus poderes, o estabelecimento das competências de seus órgãos diversos, a forma de Estado e de governo, o modelo de desenvolvimento econômico, entre outras matérias consideradas essenciais ao organismo estatal. Então a gente vê que a Constituição, em sentido político, muito se aproxima do sentido material, não é isso? Então, Carl Schmitt, lembra aqui, ó, 2 T's, decisão política, com T também, então é T, tudo quanto é lado, então você vai associar. Isso vai ser, na hora do concurso, vai ser bom para você gravar direitinho. Aí temos o sentido sociológico. Esse também tem uma regrinha mnemônica que eu vou mostrar para vocês aqui. Então, valendo-se do sentido sociológico, Ferdinand Lassalle, em seu livro Que és na Constituição, defendeu que a Constituição só seria legítima se representasse o efetivo poder social. Então, sentido sociológico, poder social, refletindo as forças sociais que constituem poder. Caso isso não ocorresse, ela seria ilegítima, caracterizando como uma simples folha de papel. Então, segundo Lassalle, se a Constituição não tiver participação popular, não representar o efetivo poder social, ela não passará de uma folha de papel, ok? Então, a Constituição, segundo a conceituação de Lassalle, seria, então, o somatório dos fatores reais de poder. Então, se você vê a expressão fatores reais de poder, pode ter certeza que está associado com Lassalle. Entendeu? Então, vamos lá. A terceira concepção que eu preciso que vocês saibam, o terceiro sentido, é o sentido jurídico. Hans Kelsen sustenta que o jurista não precisa se recorrer da sociologia ou da política para buscar o fundamento da Constituição, pois esse se encontra no plano jurídico. A Constituição é norma pura, puro dever ser. O mestre de Viena faz a distinção entre Constituição em sentido lógico e em sentido jurídico positivo. Então, o que você precisa saber efetivamente é isso aqui, que Kelsen é a concepção jurídica que o direito não precisa buscar elementos nem na sociologia, na sociedade, nem na política. Aqui que você tem que saber isso. Então, em sentido lógico-jurídico, a Constituição consiste em norma fundamental hipotética. Fundamental por ser o fundamento de validade da Constituição em sentido jurídico positivo. Hipotética porque só se existir hipoteticamente como norma metajurídica pressuposta e não posta, fruto de uma convenção social indispensável para a Constituição jurídica. E, por consequência, todo ordenamento jurídico tem a validade. Então, norma fundamental hipotética, na verdade, seria como ele fala, algo abstrato que estaria acima da Constituição, que é legitimasse pelo direito. Mas, assim, eu sei que é complexo, que a gente não aprende nem na faculdade, para falar a verdade, mas para você aqui, a gente tem que saber que é a concepção jurídica, ok? Então, o pulo do gato aqui. Temos o sentido sociológico, né? SL, vai lembrar de Lassalle, LSS. Agora aqui os tesões, ó, sentido político, Carl Schmitt. Então, dá para você memorizar. E aqui o terceiro excluído é o sentido jurídico de Kelsen. Então, assim, na hora da prova, você não vai se assustar e vai
perceber tranquilamente aí qual é a questão certa, ok? Então agora aqui, uma questão da FCC de 2015, hora de praticar, como eu falei, a aula vai ser muito dinâmica. É necessário falar da Constituição como unidade e conservar, entretanto, no sentido absoluto. Ao mesmo tempo, é preciso não desconhecer a relatividade das distintas leis constitucionais. A distinção entre Constituição e lei constitucional só é possível, sem dúvida, porque a essência da Constituição não está contida numa lei ou numa norma. No fundo, toda normatividade reside numa decisão política do titular do poder constituinte, ou seja, do povo na democracia e do monarca na monarquia autêntica. O trecho acima transcrito expressa o conceito de quem? Nós vimos lá a decisão política fundamental que nos remete a justamente quem? Carl Schmitt, na obra Teoria da Constituição. Então, o comentário aqui, o enunciado, fala da decisão política para a formação da Constituição. Daí temos o sentido político, consagrado por Carl Schmitt. Uma questão do VUNESP, considerando os diferentes conceitos de Constituição abordados sob a ótica peculiar de diversos doutrinadores, analise as seguintes questões, as seguintes manifestações sobre o tema. Constituição é a soma dos fatores reais de poder que regem uma determinada sociedade, determinada nação. Nós vimos o quê? Fatores reais de poder, lembra justamente de La Salle, não é isso? E aqui, ó, a Constituição é a decisão política fundamental, sem a qual não se organiza ou se funda o Estado. Então, temos aqui La Salle e Carl Schmitt. Como eu falei para vocês, os recursos mnemônicos aqui são super eficazes para você responder as questões. Pode parecer bobagem assim, mas a gente quer resolver as questões, ok? Vamos lá, então, conceito e classificação de Constituição nós já vimos, é isso aqui. Viu que não tem nenhum bicho de 7 cabeças? Que é tranquilo aqui para você aprovar, responder as questões lá? Então vamos lá. Outro assunto que é muito importante, muito cobrado em prova, é justamente a classificação das constituições, ok? Então, para classificarmos as constituições, diversos são os critérios utilizados, de forma que, dentro de um mesmo critério, um exclui o outro. Então, se eu tiver o mesmo critério quanto à origem, ou a Constituição vai ser promulgada, outorgada ou cesarista, ok? E quando analisamos sobre critérios diferentes, esses são cumulativos. No final aqui, nós vamos mostrar para vocês a classificação da Constituição brasileira, que você vê que ela tem uma série de classificações. E assim, cada doutrinador tem a sua classificação. Hoje a mais aceita no Brasil aqui é do José Afonso da Silva, a doutrina mais tradicional. Então, assim, nós vamos até o que é cobrado em concurso. Então, eu já escolhi aqui, não tem nenhuma questão de concurso que não se refira a essas classificações aqui, ok? Então, vamos lá. Quanto à origem, a Constituição pode ser promulgada, popular ou democrática. Então, P de promulgada, P de popular. É aquela legitimada pelo povo, elaborada por uma Assembleia Constituinte formada por representantes eleitos pelo povo pelo voto popular. Aqui se contrapõe a Constituição promulgada é a Constituição outorgada, que é aquela imposta unilateralmente pelos governantes, sem manifestação popular. Muitos autores a chamam de carta e não de Constituição, justamente porque esses autores mais modernos pressupõem que a Constituição necessariamente tem que representar os fatores reais de poder, a questão social, o povo, senão não seria a Constituição. Ok? A cesarista é uma espécie de outorgada, né? Porém, é submetida a uma votação popular para que seja ratificada. Não se pode dizer que a participação popular torna a Constituição democrática, já que se trata tão somente de uma ratificação para fins de consentimento do povo com a vontade do governante. Ok? Então vamos lá. Quanto à forma escrita, é formalizada por um texto escrito. A forma escrita é uma das características do conceito ideal de Constituição, do constitucionalismo moderno. Para alguns autores, não é necessário que ela esteja apenas em um texto. Então ela pode estar esparsa no ordenamento. A, que se contrapõe a não escrita, também chamada de costumeira ou consuetudinária. A matéria constitucional está assentada e reconhecida pela sociedade em seus usos, costumes, etc. Um exemplo é a Constituição inglesa.
Então, nós já podemos classificar aqui a brasileira, ó. Lembra que tivemos a Assembleia Nacional Constituinte, está promulgada, obviamente escrita, e agora, quanto à extensão, vocês vão responder sozinhos se a brasileira é uma Constituição sintética, que se restringe a tratar das matérias essenciais de uma Constituição, basicamente a Organização do Estado de Direitos Fundamentais, ou analítica, prolixa, que tratam de várias matérias que não são fundamentais. Elas são a tendência das constituições atuais, já que se percebeu que o papel do Estado não pode se limitar a garantir as liberdades do povo, mas deve agir ativamente para assegurar os direitos. Então, a prova mais contundente que a Constituição brasileira é analítica está aí no Rio de Janeiro com vocês. Aí, o colégio, na Constituição, no texto constitucional consta que o Colégio Pedro II será sediado no Rio de Janeiro. Você viu a que ponto chegou o Constituinte. Mas, enfim, é só para você, estou criticando, não é só para você não esquecer mais nunca que a Constituição brasileira, com 250 artigos, é uma Constituição prolixa e extensa. Quanto ao conteúdo, voltamos aqui, ó. Eu falei com vocês agora aqui, que a questão, quanto ao conteúdo material formal, a material, quando adotam-se como constitucionais apenas as normas essenciais de uma Constituição. E a formal, que independe do conteúdo, basta que o assunto seja tratado em um texto redigido supremo para ser tido como constitucional. Então, podemos ver também que a nossa Constituição, quando o conteúdo é formal, e o exemplo que eu vou dar é o mesmo que eu dei agora, que colocou a norma constitucional que o Colégio Pedro II será no Rio de Janeiro. Então, se eu quiser tirar essa previsão constitucional do texto ou suprimir, eu tenho que fazer via emenda constitucional. Então, não tem nem discussão. Um conceito aqui interessante também, a Constituição, quanto à elaboração dogmática, é aquela elaborada por um órgão constituinte, consolidando o pensamento que uma sociedade possui naquele determinado momento. Por isso, é necessariamente escrita, pois precisa esclarecer essas situações que ainda não estão maduras, solidificadas no pensamento da sociedade. Nós vemos que não é o nosso caso. A nossa é histórica, que não é elaborada em momento específico, ela surge ao longo do tempo. Desta forma, ela não precisa ser escrita, pois possui seus fundamentos já solidificados. A nossa é escrita, mas é história, ok? Agora aqui, o que despenca na prova? Isso aqui certamente vai ser cobrado. É quanto à alterabilidade. A Constituição pode ser rígida, quando se sobrepõe a todas as demais normas. Assim, somente um processo legislativo especial e complexo poderá alterar seu texto. A flexível, quando está no mesmo patamar das demais leis, não necessitando de nenhum processo especial para alterá-la. Então, da mesma forma que você alteraria uma lei complementar, ou uma lei ordinária com maioria simples, você poderia fazer emenda na Constituição. Temos também as semi-rígidas ou semi-flexível. Possui uma parte rígida e outra flexível. Veja bem, gente, a nossa Constituição não é, repito, semi-rígida. Todas as normas constitucionais, todas, para que seja alterada, o quórum exigido é o mesmo. Então, temos algumas normas super rígidas, que são as cláusulas pétreas, que são imodificáveis, mas o que não quer dizer que nossa Constituição seja semi-rígida, ok? E as imutáveis, que não podem ser alteradas, não é o nosso caso. Então, a nossa aqui, ó, o professor Alexandre de Moraes classifica a Constituição de 88 como super rígidas. Isso ocorre pois na Constituição temos as chamadas cláusulas pétreas, normas que não podem ser abolidas sequer por emendas. Então, a nossa Constituição é rígida ou super rígida. Então, não confunda semi-rígida com super rígida. A nossa, segundo o professor Alexandre de Moraes, é super rígida, e para a maioria é rígida, ok? Quanto à finalidade, função e estrutura, a Constituição pode ser garantia ou negativa, é aquela que se limita a trazer elementos limitativos do poder do Estado. Pode ser também dirigente, possui normas programáticas, traçando um plano para o governo. A nossa também tem essa característica. Uma Constituição dirigente. Pegamos, por exemplo, a questão dos direitos sociais, tem muitas normas programáticas, né? Então, por fim, a Constituição balanço, utilizada para ser aplicada em um determinado estágio político de um país. De tempos em tempos, é revista para se adequar ao texto da realidade social, ou criar uma nova Constituição. Então, não é nosso caso também, a nossa é dirigente.
Então, quanto à relação com a realidade? Então, uma classificação ontológica, classificação do dever ser mesmo, aqui propriamente. Ok? Então, vamos lá. Temos a Constituição normativa, é a Constituição que é efetivamente aplicada. Normatiza o exercício do poder e obriga realmente a todos. A nominal, nominalista ou nominativa é ignorada na prática. Às vezes é a nossa também, mas assim, mas a nossa é normativa, pelo amor de Deus. E a Constituição semântica é aquela que serve apenas para justificar a dominação daqueles que exercem o poder político. Ela sequer tenta regular o poder. Ok? Quanto à dogmática ou ideologia, ortodoxas ou simples, isso aqui é muito característica dos países do leste europeu na época do comunismo, que tinham ideologia, ou ecléticas, diversas, né, diversificadas ou complexas, que é a nossa, que tem várias ideologias impregnadas nela. Isso aqui é uma classificação rara em concurso, mas eu achei interessante que eu vi numa prova da VUNESP. Vai que a FGV resolva copiar e você já está acompanhando, já está por dentro, já está ligado no movimento aí e vai responder a questão. A autoconstituição é aquela constituição que é elaborada por órgãos do próprio Estado, que irá se organizar, como ocorre na maioria dos casos. Agora legal aqui, ó. Heteroconstituição, quando decretada fora do Estado, seja por uma organização internacional, seja por outros estados. Aconteceu isso aonde? Na Austrália, por exemplo, que a Constituição de lá foi elaborada pela Inglaterra. Ok? Dogmática ficou repetido aqui, mas enfim. Então agora eu quero que você decore aqui, ó. Classificação da Constituição brasileira. É promulgada, escrita, analítica, rígida ou superrígida, formal, dogmática, dirigente, eclética, normativa ou nominalista. Não tem consenso ainda. E também a Constituição, até a origem da decretação, autoconstituição, ok? O que eu achei da FGV aqui, ó? Oficial de mandados da FGV 2015. Acho que foi do TJ Amazonas, não coloquei aqui. Então, isso aqui é interessante, essa questão. Após um conflito armado interno, o líder do movimento revolucionário vitorioso, rompendo com suas promessas, deixou de convocar a Assembleia Nacional Constituinte e elaborou sozinho a nova Constituição. Então, aqui já temos vindo aqui, ó, que não teve a Assembleia Nacional Constituinte e o revolucionário lá elaborou a Constituição. Ato contínuo convocou um plebiscito para que o texto fosse aprovado pelo povo, o que efetivamente foi feito, daí resultando a sua entrada em vigor. A nova Constituição estabeleceu um processo diferenciado para sua reforma, bem mais complexo que aquele afeto às leis em geral. Isso com exceção de algumas poucas normas afetas a certas matérias, que poderiam ser alteradas da mesma maneira que as leis ordinárias. Além disso, dispôs que os direitos fundamentais seriam cláusulas pétreas, não podendo ser alterados por uma reforma. Então, questão boa que vai analisar vários critérios. Então, considerando os critérios da classificação dos textos constitucionais, essa Constituição é bonapartista quanto à origem. Tá certo, não tá, gente? Tá certo por quê? Porque ela foi imposta e depois ela foi submetida a um referendo. No entanto, ela não é rígida quanto à estabilidade, porque ela tem uma parte que não é rígida. Não é isso? Tem uma parte que pode ser modificada da mesma forma que as leis ordinárias. É outorgada mais ou menos, porque na verdade ela é outorgada, mas depois ela foi submetida a referendo, então ela é bonapartista. Então aqui já está errado. E também não é flexível. Promulgada está errado já. Outorgada também não está certo. E semiflexível aqui está certo. Então o que eu acho aqui? Bonapartista é sinônimo de cesarista, como eu falei para vocês. E é semiflexível, então gabarito letra A. Então botei aqui para você se lembrar. É isso? Cesarista e bonapartista são expressões sinônimas. Vamos lá. FGV, TRE do Paraná, 2011. Com base no critério da estabilidade, a Constituição Federal de 88 pode ser classificada como histórica, pois resulta de gradual evolução das tradições, consolidadas como normas fundamentais de organização do Estado. Que a classificação está certa, mas a característica é que não está. Cesarista, pois foi formada com base no plebiscito, a respeito de um projeto elaborado
pela autoridade máxima da República. Também está errado. Duas coisas. Plebiscito é uma consulta prévia. No caso da cesarista, a consulta é posterior, por isso que é referendo. E o projeto aqui não foi elaborado por autoridade, foi para a Assembleia Nacional Constituinte. Está errado também. Flexível, por admitir modificações em seu texto por iniciativas do membro do Congresso Nacional e pelo Presidente da República. Questão de iniciativa não tem a ver com a alterabilidade da Constituição, está errado. Semi-rígida, por comportar modificações de seu conteúdo, exceto com relação às cláusulas pétreas. Ou a FGV aqui querendo me pegar. Lembra que eu falei que a nossa não é semi-rígida? Que a nossa é rígida ou super-rígida? Que semi-rígida é a que tem uma parte que você altera pelo procedimento de lei e outra parte através de emenda. Então fique ligado. Ok? Rígida, pois foi alterável mediante a observância de processos mais rigorosos e complexos do que os vistos na elaboração da lei comum. Correto. Então, cuidado com a FGV, viu, gente? Então, mais uma questão aqui para a gente ver. Questão de juiz do Paraná. Constituição rígida. Dispensa forma escrita? Não. Não pode, senão como é que você vai ter um critério de alterar se não é rígida? Ou, se não é escrita, como é que você vai poder alterar a Constituição? Dispensa a cláusula pétrea. Não tem relação direta. A presença de cláusula pétrea não exclui que a Constituição seja rígida. Aliás, desculpa, tá certo. Realmente, dispensa pode ter cláusula pétrea. Não deixa de ser rígida. Não pode ser modificada por lei complementar. E exclui qualquer mecanismo de controle preventivo. Também está errado. Justamente por ter uma forma predeterminada de alteração, existe controle preventivo de constitucionalidade. Não pressupõe mecanismo difuso de controle. Também pode haver controle concentrado. Então, assim, não se preocupe agora que a gente vai estudar controle de constitucionalidade lá na frente. Mais uma da FCC. A Constituição em relação à mutabilidade ou alterabilidade. As Constituições podem ser flexíveis, rígidas, semi-rígidas ou semiflexíveis, que é uma coisa só, ou super-rígidas, correto. Aqui são outras formas de classificação. Então aqui a banca já está perguntando se você sabe, dentro de cada classificação, quais são os critérios, dentro de cada uma. Ok? Uma questão do CESP. Quanto ao modo de elaboração, as constituições podem ser promulgadas. Aquelas que derivam do trabalho de Assembleia Nacional Constituinte, correto. Ou outorgadas, aquelas que são estabelecidas sem a participação popular. Só que aqui, gente, quanto à elaboração, aqui ela está falando quanto à origem. O que a banca está ali confundindo aqui? Ó? O critério utilizado. Então, quanto ao modo de elaboração, a Constituição é dogmática ou histórica. O que ela está dizendo aqui é quanto à origem que ela é promulgada ou outorgada, cesarista ou bonapartista. Então, são critérios distintos. A gente tem que ter cuidado com isso também. Então, vamos lá. Ó. Quanto ao modo de elaboração, a Constituição pode ser dogmática ou histórica. Sendo a dogmática sempre escrita e reflete a realidade presente, na sociedade ou em determinado momento. Por seu turno, a histórica, como vimos, é aquela que vai se consolidando no decorrer do tempo. Quanto aqui, eu já falei quanto à origem, a Constituição pode ser promulgada ou outorgada ou cesarista, né? Então, vocês veem que são muitos os critérios utilizados e a banca, às vezes, ela te dá a característica de um e quer saber qual é aquela classificação, ou então ela tenta confundir você dentro do mesmo critério. Então, assim, o que eu sugiro para vocês? Vamos rever o material, resolver as questões para a gente poder ter um bom resultado, ok? Então, quanto à extensão, as constituições são classificadas como sintéticas, aquelas que prevêem apenas princípios e normas gerais do Estado, e analítica, aquelas que regulamentam todos os assuntos entendidos como relevante à formação e ao funcionamento do Estado. Então, correto, as sintéticas são constituições mais enxutas, enquanto a analítica, também chamada prolixa ou regulamentares, é a Constituição que trata de vários assuntos, além de temas essenciais em uma Constituição. Ok? Quanto à mutabilidade, a doutrina majoritária classifica a Constituição Federal como rígida, ressalvando que Alexandre de Moraes fala que é super rígida, visto que, para a modificação de seu texto, exige-se um processo legislativo especial. Então, como eu falei,
para alterar, é um processo legislativo especial que nós vamos estudar nas próximas aulas aí. Então, as constituições dirigentes privilegiam as liberdades individuais, impondo ao Estado um dever de abstenção e um papel secundário na concretização dos valores fundamentais. Então, gente, outra questão do CESP, que pode ser repetida também pela GV, alterando os critérios. O item cobra a classificação quanto à finalidade. Nesse aspecto, a Constituição pode ser dirigente, possui normas programáticas, traçando planos de governo e garantia, ou então, o chamado Constituição negativa ou sintética, não traça planos, apenas limita o poder e organiza o Estado. E o balanço é aquela que descreve e registra periodicamente o grau de organização política das relações de poder. Então, gente, é o seguinte, viu aqui como é que a gente vai trabalhar? Nós vamos trabalhar basicamente em cima de resolução de questões. Eu vou passar o conteúdo para vocês e... Ok, estou de volta. Vou passar o conteúdo para vocês e vamos verificar na prática como o assunto é cobrado. Ok? Como eu estou falando, a questão é resolver a questão. Não adianta a gente pegar livro aí de 600 páginas e chegar na hora, ficar se confundindo, não usar um recurso e não resolver a questão. Então, eu tinha programado hoje para estudarmos também mais um ponto, que seria a segunda parte, que é hermenêutica e interpretação constitucional. Infelizmente, nosso horário já está avançando, o próximo professor já está aqui, nós começamos um pouco mais tarde, eu não queria começar o material aqui, e depois a gente tem que encerrar. Mas assim, não se preocupem. Como o nosso curso segue, aqui é somente uma aula demonstrativa, vocês vão ter a oportunidade também de rever o material da parte que nós vimos, e já vai dar uma olhada também para poder saber o que vamos trabalhar na próxima aula. Então, hoje vou encerrar com vocês aí. Espero que tenham gostado da aula. Qualquer crítica, sugestão, estou aberto aí. Se alguém tiver mais alguma dúvida, é só entrar nos meios nos meios de comunicação aí com ponto, que a gente está sempre à disposição de vocês. E muito obrigado pela atenção de vocês, pelo carinho, e continua na torcida. Ok?